de 500 cidades Brasil afora, incluindo Belo Horizonte. Quem morava na capital à época se lembra, né, que a cidade entrou também aí naquele afã das manifestações essa, e não só as manifestações na verdade, né, mas o que veio a partir dela, que ainda desafiam as interpretações. Alguns trabalhos foram lançados para revisitar e jogar luz, não é? Ou tentar jogar luz sobre aquele momento. Um desses trabalhos, o do urbanista e professor da Escola de Arquitetura da UFMG, o Roberto Andrés. Ele que publicou há pouco A Razão dos Centavos, Crise Urbana, Vida Democrática e as Revoltas de 2013. E é com ele que a gente conversa aqui agora. Se você está no YouTube, você assiste a essa entrevista com imagens. Se você não está, convido você a entrar para acompanhar este bate-papo. Tudo bem, Roberto? Bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia aos ouvintes aqui. Tudo certo. E telespectadores no YouTube. E telespectadores. Professor, eu queria que o senhor começasse falando sobre o livro em si, não é? Muitas obras buscando, não é, dar um norte, tentar trazer alguma reflexão importante sobre aquele junho de 2013. Eu queria falar que você começasse falando um pouquinho sobre esse trabalho importante que já está disponível, né? 2013 foi um evento político único, né, na história brasileira, em que confluiu diversos ciclos de mobilização que acabaram saindo juntos na avenida, o que gerou muita confusão. Então, até hoje tem interpretações variadas sobre aquilo, e o livro busca fazer, então, um mergulho, né, um raio-x, tanto nas razões quanto nas características e nas consequências. Ele é até dividido nessas três partes. A primeira parte do livro ela é antes, a segunda durante e a terceira depois. Então a primeira parte busca aprofundar essa questão das razões, de qual é a história das revoltas pelo transporte no Brasil e dos outros temas que surgiram ali nas ruas. A parte do durante busca então dar um zoom, né, olhar com mais detalhes o que aconteceu ali. Hoje a gente tem uma interpretação que mistura aqueles eventos com os de 2015 e de 2016, né? E a gente inclusive busca olhar o que de fato havia em comum e quais eram as diferenças. E a terceira parte, então, olha para essa pergunta complicadíssima que se faz, que é como chegamos até aqui, né? Principalmente ali no governo de Jair Bolsonaro, de que maneira o país caminhou essa caminhada tortuosa, né? Depois ali daquele período. Essa é a estrutura do livro. Ele está sendo lançado pela Zahar, né, um livro que é um trabalho de uma pesquisa aí de cerca de 10 anos de ativismo e pelo menos 5 anos de pesquisa e escrita. Roberto, quem fala com você é Murilo, bom dia. Bom dia, Murilo. Bom dia, Roberto, ainda não tive o prazer de ler o livro, né? Espero fazê-lo em breve. Ainda não recebi o meu aqui não, hein? Não sei se já chegou, eu também não estava aqui nos últimos dias, né? Mas depois vou conferir ali. Ô Roberto, mas é o seguinte, né? Eu te acompanho há algum tempo aí, né? Tanto fazendo entrevista, lendo seus textos e outras publicações, então acho que de certa forma eu já acompanho o seu raciocínio sobre esses eventos, enfim, acho que já sei um pouco do que vou encontrar no livro, claro que o livro vai ter muito mais, mas o que eu percebo é o seguinte: você sempre lutou contra essa demonização de 2013, a esquerda, por exemplo, né? Vamos dizer, esquerda é uma coisa muito genérica hoje, mas vamos dizer assim, a esquerda, partidos de esquerda, vamos pegar o PT especificamente, sempre tentou demonizar muito 2013 como um movimento de direita que abriu a caixa de Pandora para todos os males aí que ocorreram no Brasil desde então, né? Estou falando a visão aí a partir do PT, pegar o impeachment da Dilma, eleição de Bolsonaro e outras coisas mais. Seria tudo fruto de 2013. Sei que você contesta essa visão, você considera um pouco reducionista, né? Você fala que, né, antes de 2015, antes de 2018, teve 2014, onde ocorreram coisas importantes, né? Que não se pode desconsiderar aí outros eventos que ocorreram, né? Mas, de certa forma, mesmo não concordando também com essa visão do PT, não há dúvida que o empoderamento da direita, a saída do armário, ou seja, a direita ganhar as ruas também se dá a partir de 2013. Você concorda? A gente no Brasil hoje, Murilo, é como se o mês seguinte a junho de 2013 fosse agosto de 2018. Como se diretamente das manifestações a gente caísse no mês do impeachment da Dilma. Mas a gente teve todo um período aí.
né? Isso eu busco analisar no livro. O mês seguinte a junho foi julho, e julho teve o maior ciclo de ocupações de câmaras municipais da história do Brasil. Mais de quase 30 cidades, capitais, com as suas câmaras municipais ocupadas por manifestantes que pediam redução de tarifa, melhoria do transporte público, etc. Aquele segundo semestre foi um segundo semestre de muita mobilização popular à esquerda, né? Greve de professores no Rio de Janeiro, mobilização por ocupação de moradia, isso explodiu no período. Foi naquele momento, inclusive, que o MTST em São Paulo soube né, lidar com isso e lançar a figura do Guilherme Boulos. Então você tem ali uma série de acontecimentos à esquerda que é fortemente reprimido. A repressão policial, a gente nunca pode esquecer a violência que foi aquilo, quanta gente presa, quanta gente exposta na capa do jornal, quanta gente, né, assim, colocada de diversas maneiras, casa invadida, desrespeito a direitos humanos. E então isso gera um vácuo de ruas à esquerda. Essa repressão, ela de fato, ela foi capaz de desmobilizar um caldo de mobilização ali, que também tinha suas fraquezas, suas limitações. E, ao mesmo tempo, a segunda alternativa de junho é a alternativa eleitoral. Quem melhor soube, quem melhor se beneficiou das manifestações de 2013 eleitoralmente foi a Marina Silva. Ela teve um salto em intenção de voto, ela representava, de alguma maneira, aquela multidão ali. E a alternativa eleitoral da Marina Silva também é fortemente esmagada nas eleições de 2014. Isso cria um vácuo entre a insatisfação da sociedade que existia e a capacidade de ter atores nas ruas ou no sistema político capazes de vocalizar aquelas insatisfações. Né? Esses atores, tanto no sistema político quanto nas ruas, foram, de certa maneira, desmobilizados ou foram também incapazes de conduzir bem essa luta. E esse vácuo, então, passa a ser apropriado pela direita, uma nova direita que nasceu com muita força, e que aparece no país a partir de 2015. Olhando dessa maneira, a gente, de fato, consegue entender a diferença dos dois ciclos. E uma das coisas que a gente faz no livro, que eu faço no livro, é comparar os dois ciclos baseando em dados. E comparando pesquisa Ibope em 2013 e em 2015. Qual a diferença desses manifestantes? Comparando os cartazes, né, uma grande análise dos cartazes, para, de fato, ver o que estava em um momento e o que estava em outro. São momentos muito diferentes. Agora, obviamente, a extrema-direita cresceu muito no Brasil e cresceu no mundo todo. 2013 no Brasil como se fosse um pecado original, né? A gente vivia no paraíso e aí de repente fizemos esse pecado original. Mas no mundo todo cresceu a extrema-direita. E somente no Brasil existe essa narrativa de que isso é culpa, né, dos protestos da primeira parte da década. Ninguém nos Estados Unidos culpa o Occupy Wall Street pelo crescimento do Donald Trump. Ninguém na Espanha culpa o 15M pelo crescimento do partido Vox agora, né? Então essa é uma narrativa muito específica brasileira. Estamos conversando com o urbanista Roberto Andrés, a Luciana falando com você. É sempre um prazer, viu, André, falar com você, Roberto. Agora, a gente fala dessas mazelas, né? Essas demandas, né? Essas demandas surgem sempre da precariedade, né? Do nosso dia a dia, nós, sociedade. Agora, em uma década, em tópicos, o que avançou? O que surtiu realmente efeito daquilo ali, para além do que você já trouxe para a gente agora na resposta do Murilo e do Lucas? Em tópicos, ou em que a gente avançou como sociedade? E desculpa eu pegar carona desculpa, eu detesto fazer isso, Luciana, mas eu não posso deixar passar. É a questão do transporte, né? Que foi originário, vamos dizer que foi o estopim, foi a fagulha. Melhorou alguma coisa a questão do transporte coletivo ou só a discussão que avançou? Quando a gente olha a história dos ciclos, os grandes ciclos de mobilizações, é raro que eles gerem mudança institucional de curto prazo. Os historiadores, né, colocam isso, inclusive que os grandes ciclos de mobilização nos Estados Unidos, o elemento do movimento feminista por direitos, sufragista, etc., o que eles fazem é produzir uma mudança de mentalidade da sociedade, no sentido de que aquele tema que antes era visto como irreal ou como utópico, ele passa, então, a ser considerado, né, dentro do campo político, dentro das alternativas. Nesse sentido, a tarifa zero ela foi muito alterada no Brasil, né? Lá em 2013, quando o movimento Passe Livre e os outros movimentos pelo transporte pediam tarifa zero, eles eram chamados de irrealistas, de cabeça oca.
né? Teve gente que falou, eu também quero viagem à Disney grátis. Teve todo tipo de desqualificação dessa demanda, como se ela fosse utópica, como se ela não coubesse. Hoje a gente tem no Brasil um crescimento de cidades com tarifa zero que passou de 10 para 70 em uma década. A população atendida passou de 300 mil para 3 milhões e meio. Ibirité, aqui na nossa região metropolitana, implantou tarifa zero e viu o número de usuários do transporte dobrar. Agora, isso não se deu por respostas institucionais estruturadas dos governos. Isso se deu por mudança de mentalidade, crise do transporte, que já estava diagnosticada ali e que aumentou, e agora respostas pontuais de municípios, né, trazendo essa solução no momento em que ela passa a ser aceitável. Então, isso as revoltas de 2013 conseguiram fazer. Agora, outras mudanças, por questões que estavam ali nas ruas, de educação, saúde, corrupção, elas sempre dependem de atores da política institucional para serem conduzidas, né? Inclusive em diálogo com os movimentos sociais. E isso foi muito frágil. Acho que os dois lados estavam muito frágeis para isso naquele período. A gente não havia ali movimentos sociais bem organizados para conduzir essa disputa institucional no pós-junho. O viés autonomista dos movimentos também fazia com que eles ficassem muito voltados para a tática das ruas e menos para o diálogo, muito desconfiados do diálogo político. E, de outro lado, a gente não tinha atores políticos com capacidade de absorver e produzir essa transformação. Então, acho que ali, dos dois lados, a gente teve pouco dos ingredientes que são necessários para que agendas reivindicatórias sejam, né, canalizadas e transformadas em políticas. Ô Roberto, eu queria voltar um pouquinho para a política. Quando você coloca no trecho aqui, até do título do seu livro, né, Vida Democrática, quando a gente lembra daquele 2013, eram protestos que eram anti tudo, né, anti todas as figuras políticas, anti todos os partidos. Inclusive, quem ia às ruas com alguma bandeira partidária era meio que escanteado, né, rolavam vaias, né, ficava aquela coisa sem partido, sem não sei o quê. Políticos que tentavam ir a esses protestos eram vaiados, muitas vezes até expulsos também. E uma década depois, a gente viu um fortalecimento, na verdade, do que muitos chamam centrão, mas outros tantos um direitão, né? Mas esses políticos que estão aí há muito tempo, né? Já estão nessa institucionalidade da política há tanto tempo, apesar de 2013, apesar de toda aquela verve de, meu Deus, não, antipolítica, anticorrupção. O que aconteceu? Você consegue entender o que de 10 anos para cá aconteceu para que essa turma esteja aí, né, Arthur Lira e tantos outros, só para ficar nesse exemplo atual? Essa é uma contradição, né, muito marcante, né? O principal alvo das ruas, não sei se vocês lembram disso, era o Renan Calheiros. Na época ele era presidente do Senado, tinha sido envolvido numa série de escândalos de benefícios com construtora, ex-mulher, umas histórias assim, e ele tinha conseguido voltar, ele era o grande alvo das ruas, né? Representava naquele momento esse centrão, né, que de alguma maneira passou incólume pela redemocratização brasileira e nunca teve que tornar suas práticas mais transparentes, né, ou abrir mão desse poder desconectado, né, de uma produção de política pública, né? Eles estão ali sempre sugando. Mas a gente não foi capaz de institucionalmente conduzir a isso. Acho que aquilo que eu dizia da Marina Silva, na minha visão, houve um ator ali, houve poucos atores que representaram aquele movimento, mas a fragilidade desses atores e a maneira como foram também reprimidos na disputa fez com que essas alternativas fossem esmagadas e criado um vácuo. Quem trouxe depois uma resposta foi a Operação Lava Jato, né? Uma resposta político-jurídica. Teoricamente era o judiciário atuando, mas polícia e judiciário, mas depois se mostrou evidentemente um jogo político feito por aquela operação. E aquela operação, ela produziu uma ressaca, né, de combate à corrupção no Brasil, né? De certa maneira, ela avançou de uma maneira desmedida, com uma série de equívocos, uma série de atropelamentos, como se fosse ser uma coisa de xerife, agora vamos limpar e tirar todo mundo, como se isso tivesse funcionado alguma vez em algum lugar do mundo. O exemplo da Itália já mostrava que não funcionava, né, da Operação Mãos Limpas. E quando a Lava Jato, então, entrou em derrocada, né, a partir, primeiro, da escolha do juiz, ex-juiz, né, agora senador Sérgio Moro, de se tornar ministro da Justiça do governo Bolsonaro, um governo de extrema-direita,
e depois pela Vaza Jato, né, que mostrou o conluio entre o Ministério Público e o Judiciário em uma série de processos. E essa derrocada da Lava Jato, ela serviu muito bem ao Centrão, né? Assim, a Lava Jato errou muito. Foi uma operação que não resolve o problema da corrupção. E quando ela vai ladeira abaixo, o Centrão então se beneficia e se restabelece com a força num momento de um presidencialismo fraco, que era o governo Bolsonaro, que optou por não governar, por isso terceirizou, né, o governo, as decisões do Congresso, com o parlamento aumentando, entregando mais para esse parlamento. Hoje a gente tem um Centrão fortalecido por essa dinâmica, né, herdeiro de um orçamento secreto que eles querem, de qualquer maneira, restabelecer, né, um Centrão muito pior do que o que havia lá em 2013, quando, né, aquilo foi um grande alvo das ruas brasileiras. Roberto, acho que o assunto tem tanta coisa para te falar, né, e debater, enfim, mas eu fiquei pensando que você falando, eu não sei se eu concordo muito, que eu acho que a Marina talvez respondia os anseios ali da quem estava na rua. Acho que talvez ela não era PT nem PSDB, né, não sei, tanto como o Eduardo Campos também surgiu, né, o Aécio quase foi depois, enfim, mas essa é uma longa discussão. Agora, você acha que 2013, de alguma forma, é algo cíclico, vamos dizer, essa democracia frágil e instável que o Brasil sempre teve, né, de repente um caldeirão de insatisfações explode em 2013, aí se rearruma de novo, como nós estamos falando aqui, 10 anos de novo, os atores já estão aí, os que foram derrotados lá atrás, foram questionados, todos já se arrumaram de novo ali, mas a insatisfação continua. Você consegue vislumbrar, claro que é impossível determinar, né, quando ocorrerá um novo movimento, mas você acha que é um tipo de insatisfação cíclica e que pode ocorrer outra em breve, não naquela proporção, mas talvez até maior, menor, enfim? Sobre a Marina, rapidamente, Murilo, eu estou falando muito das pesquisas assim, eleitorais, né? Quando tem uma pesquisa em março, ela tinha um percentual de voto, que eu não me lembro mais, uma intenção de voto. Na pesquisa de julho, logo após junho de 2013, ela tem um salto ali, chega num percentual muito maior. E quando você olha o perfil de quem, onde ela ia bem, era justamente o perfil do jovem, morador de centros urbanos, que tinha uma escolaridade alta, mais um salário, uma renda familiar intermediária. Quer dizer, é muito, muito colado no perfil de quem estava nas ruas. De certa maneira, esse discurso que aconteceu ali, que era eu quero melhor serviço de educação e saúde, menos corrupção, era também muito o discurso que ela acabava trazendo, assim, né? Ela mantinha o viés social da esquerda e tal, mas trazia um discurso anticorrupção que quem estava no poder nem tinha condições muito de levar adiante. Então, acho que nesse sentido, assim, que eu estou trazendo, que ela deu match com ela. Depois, quando ela passou na frente da Dilma, na eleição de 2014, se você olha também para os segmentos que mais tinham intenção de voto nela, eram também esses segmentos dos jovens, moradores de centros urbanos, renda intermediária, autoescolaridade, etc. Agora esqueci a sua segunda pergunta, fui falar da Marina. Se volta de tempos em tempos. Isso. As revoltas pelo transporte, elas têm uma história no Brasil cíclica. Elas começam em 1880, depois tem em 1909, 1930, 46, depois na década de 50. E elas sempre têm essa coisa de, como o país nunca deu uma boa solução para o transporte, essa revolta aparece. Rebelião, isso eu conto no livro em detalhes, essa história toda. A rebelião aparece, elas são 2-3 dias de fúria descontrolada, etc. E depois a sociedade, de certa maneira, denega esse problema, finge que ele não existe. Não era por 20 centavos, o problema era outro. E aí, daí a pouco, tem uma outra, porque o problema do transporte continua. Se a gente não der a solução para o problema do transporte, em algum momento isso pode eclodir de novo. Porque tem uma parcela da população grande nas cidades que não vai se locomover de outra maneira, senão que de transporte. Agora, os nossos grandes ciclos de mobilização, desde a redemocratização, eles são todos muito diferentes entre si, né? Eu não espero nada parecido com 2013, porque quando você pega o ciclo de 83 a 84 das mobilizações pelas diretas, eles têm uma característica
muito organizados, com os partidos à frente, lutando por direitos e por democracia, né? Pedindo poder votar para presidente. O segundo ciclo é aquele das passeatas do impeachment do Fernando Collor, né? Que já tem uma agenda mais anticorrupção, uma agenda, né, ali de deposição desse presidente pelos casos de corrupção, pela maneira como ele estava lidando com a coisa pública. E depois você tem esse ciclo de 2013, que é mais difícil de sintetizar, né? E eu até uso o termo vida democrática no título, porque proponho que ali o que estava em debate era a vida democrática, nos outros era o jogo democrático, né? Nos primeiros era eu tenho direito ao voto, no segundo eu tenho direito de depor um presidente. No terceiro era a minha forma de vida cotidiana, a forma de vida nas cidades, a forma como a democracia está funcionando, ela não me inclui, né? Ela diz respeito mais à vida democrática. É muito difícil prever quando um próximo ciclo desses acontece, né? Ninguém previa ali o acontecimento de 2013. E acho que essa imprevisibilidade, né, faz com que até hoje ele seja, né, alvo de tanta confusão analítica. Bom, e um trabalho que tenta jogar um pouco de luz, né, sobre esse período, o trabalho aí do Roberto Andrés, que lançou recentemente. Tem ouvinte perguntando qual que é o nome do livro, A Razão dos Centavos, Crise Urbana, Vida Democrática e as Revoltas de 2013. Roberto, muito obrigado, viu, pela disponibilidade aqui de mais essa conversa e até uma próxima. Obrigado a vocês. Queria convidar todo mundo para o lançamento, dia 24 de junho, na Livraria Quixote. Então, um convite feito aí, portanto, dia 24. Valeu, Roberto.